Vamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar com mais um conteúdo da terceira unidade. Só que agora a gente vai trabalhar os conteúdos que são equivalentes às provas. Então procura organizar aí as coisinhas de vocês. Eu vou estar registrando o que é prova e o que é teste, para vocês se organizarem em relação aos estudos de vocês. Dentro da semana de teste, se nós tivéssemos dentro da aula presencial, eu não sei de vocês, porque na verdade a gente não vivenciou isso em sala de aula. Mas nas outras séries, você há de convir, há de pensar que na semana de testes, vocês não vão para casa cedo. Vocês vão para casa no mesmo horário. 11h30 para quem é da manhã e às 17 horas para quem é da tarde. O que consiste nisso? Significa que na semana de testes, quando acaba os testes, a gente continuaria com o conteúdo. Esse conteúdo seria dado para as provas, correto? Na semana de prova, vocês saem mais cedo, correto? Por quê? Porque quando a gente faz a prova, a gente finaliza a unidade. E finalizando a unidade, a gente não tem mais conteúdo a ser dado. Por isso que vocês saem mais cedo, correto? E o mesmo processo segue aqui nas aulas online. Essa semana vocês estão com teste, mas a unidade continua e eu preciso trabalhar com vocês o conteúdo para a prova. Basta vocês separarem, como eu estou lá arquivando para vocês no Google, teste e prova. Tudo ok? Vamos falar hoje sobre porcentagem. Na verdade, eu estou enviando para vocês um vídeo complementar com a professora Ângela, onde ela dá alguns processos, algumas formas de como resolver a porcentagem. Olha só o nome porcentagem. Porcentagem significa por 100. 7 centésimos. Observe que aqui 7 centésimos significa que eu tenho 7 por 100. Aqui também eu tenho 7 centésimos. E aqui eu tenho a configuração, a formatação de como escreve a porcentagem, o número e esse símbolo aqui, que representa por 100, que representa por cento, que representa porcentagem, ok? A ProAngela ensina várias formas de como você resolver. Ela ensina vocês fazerem com a fração multiplicada. Ela trabalha com um pontinho, né, que representa a multiplicação. 7% de 300. Então, quando você tem uma multiplicação onde o denominador não tem, a gente coloca aqui o 1. Não é isso? E como é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai multiplicar o 7 vezes 300. Quanto é 7% de 300? Digamos que seja isso, já que eu coloquei aqui o exemplo. 7 vezes 300, 7 vezes 3, 21. Duas casas decimais, 0, 0. 100 vezes 1 é igual a 100. E aí o que é que vocês fazem? A gente pode fazer a eliminação dos 100, das casas decimais, como também eu posso fazer, como é que faz a divisão por 100? Divide por 100, conserva o número e desloca a casa decimal para a esquerda. Então vai ser 1, 2, a vírgula vai ser aqui. Ou também você pode fazer a eliminação. Numerador por denominador, numerador com denominador. 21 dividido por 1 é igual a 21. Então, 7% de 300 é igual a 21.
ok? A ProAngela também ensina assim. Eu tenho outro jeito que é a mesma coisa. Eu vou até deixar aqui para vocês terem um exemplo. 7% de 300. A gente pode fazer também assim. Que corresponde o quê? A mesma coisa que a gente faz aqui. 7 vezes 300 é igual a 2.100. 7 vezes 300, 2.100. Que dividido por 100. Elimina as casas decimais. Lembrando que a quantidade que a gente tira do numerador, a gente tira do denominador. Então, 21 ou 2.100 dividido por 100, elimina os zeros. O que é que sobrou? 21 dividido por 1, que vai dar 21. Observe que foi a mesma coisa que eu fiz, só que aqui eu fiz direto, ok? Eu também tenho uma outra forma, que é como a gente trabalhou, fração de um número. Então, eu tenho 7% de 300. 7% é igual a 7 por 100 de 300. É igual aquele processo que a gente trabalhou com fração de um número. 7% de 300. Eu vou dividir pelo denominador e multiplicar o resultado dessa divisão pelo numerador. É a tal chamada fração de um número. 300 dividido por 100. Se é divisão, eu vou deslocar a vírgula. 1, 2. 1, 2. Ficou quanto? 3. 3 vezes 7 é igual a 21. Então, aqui, a ProAngela ainda ensina a fazer o cálculo com decimal, que é o 0,07. Ok? Eu acho essa forma aqui melhor, ou como vocês já têm a prática, podem fazer também isso aqui. Isso aqui também a gente trabalhou também com a multiplicação, ok? O resultado é sempre o mesmo, ok? Então, vocês vão se embasar, ver qual é a melhor forma para você, se é dividir primeiro e multiplicar, se é multiplicar e depois dividir. Tudo ok? Agora, no livro de vocês, ele tem uma situação onde ele relata a quantidade de alunos de uma escola. E ele diz o seguinte, aqui, olha o que ele fala. Dos 50 alunos do 5º ano da escola formando cidadãos, 40% são meninas. Quantas meninas há? Olha só, o total de alunos são 50 alunos, que corresponde a 100%. O que é 100%, Pro? É o total. Então, 50% dos alunos, ele diz que 40% são meninas. Então, quanto é 40% de 50? 50 alunos, 40% é de meninas. O que é que eu vou fazer para saber quantas meninas tem? Eu vou dividir 50 dividido por 100. Vamos aqui bem pequenininho, ó. 1, 2. 0,50, que eu posso eliminar. 0,5 ou 50 vezes 40. Esse resultado daqui eu vou multiplicar pelo 40. Multiplicar. 0 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0.
0 vezes 4, 0. 5 vezes 4, 20. 0 vezes 4, 0. Vamos aqui somar. 0, 0, 0, 2, 0. Ok? Só que isso aqui, esse 0 não precisa colocar. Então, quanto é? Eu vou dividir por 100. Então, vai ficar quanto? Aqui eu vou contar as casas decimais. 1, 2. 1, 2. Ok? Quanto é que ficou? 20. Então, a quantidade de meninas dos 50 alunos, 20 são meninas. Ok? É aquele cálculo que eu fiz para vocês. Ou quem preferir, pode fazer também assim. Quanto é 40% de 50? Aí a gente vai fazer o contrário. Aqui eu dividi, aqui eu multiplico e depois eu divido. 40 vezes 50. 4 vezes 5, 20. Acrescenta as casas decimais. Dividido por 100. Ou você vai deslocar a vírgula. Quantas casas? 2. 1, 2. Ou você vai eliminar as casas decimais. Ok? Que você vai eliminar 1 no numerador, 1 no denominador. 1 no numerador, 1 no denominador. Quanto foi o que ficou? 20. Então, existem várias formas de você descobrir a porcentagem. Só que no livro de vocês, ele tem uma outra situação. Que é a situação, a gente descobriu que na escola tem 20 meninas. Só que agora eu quero saber quanto é que representa a porcentagem dessas 20 meninas. Aí eu vou fazer uma conta contrária. Olha só, como está no livro, ó, multiplicamos a quantidade de meninas por 100. Então vai ser a quantidade das meninas vezes 100. E eu vou dividir por 50. Então, 20% das meninas dividido por 50. Aí vai ser o quê? 20 vezes 100, conserva o número e acrescenta as duas casas. Que dividido por 50. O que é que a gente pode fazer aqui para facilitar? Eu vou eliminar um 0 daqui e um 0 daqui. Ficou 200 vezes 5. Ou 200 dividido por 5. 20 dividido por 5, 4. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Abaixa esse 0. 0 dividido por 50 não pode, é 0. Então, o que que corresponde? Corresponde que as 20 meninas na sala de aula corresponde aos 40%, que é o que estava registrado lá. Tudo ok? Então, é a forma de como a gente resolve. Como a gente resolve a porcentagem ou como a gente descobre qual é o percentual representado pelo aquele número. Aí nós temos caminhos diferentes. Tudo ok? Aí agora eu quero trabalhar com vocês a forma de como no dia a dia nós trabalhamos esses percentuais. Vou apagar o quadro aqui para a gente organizar. Olha só, como o nosso assunto é porcentagem, existem algumas situações do nosso dia a dia que a gente encontra essas situações de porcentagem. Mas a gente tem que saber e identificar como é que a gente vai trabalhar com essa porcentagem.
Então, nós temos dentro das porcentagens o que é desconto, o que é juros e o que é prejuízo. A gente precisa identificar dentro de um probleminha que haja o valor de porcentagem para saber se a gente vai trabalhar com menos ou com mais no final do cálculo. Por exemplo, eu vou dar um probleminha, não vou escrever para não ter a demanda do tempo. Eu comprei um sapato. Esse sapato custava, ó o nome, custava R$200. Só que, como eu paguei ali à vista, com dinheiro, a moça me deu um desconto. Então, desconto é menos. Ela me deu um desconto, vamos dizer, de 20%. Só que eu não sei o que representa esse 20% em cima do 200. Mas agora eu já sei. Como é que eu vou fazer? Presta bem atenção. Quanto é 20% de 200? Vamos para a continha. 20% de 200. Aí a gente vai fazer a multiplicação. 20%, ó, 20% de 200. Então, eu vou fazer aqui a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 1, 2, 3. Acrescenta as 3 casas decimais. E vou dividir por 100. Aí eu posso eliminar os zeros ou deslocar a vírgula para a esquerda. Ó, 1, 2. Ou eliminar os 2 zeros. Quanto é que ficou? 40. Agora presta atenção no fechado problema. Vamos relembrar o problema. Eu comprei um sapato de R$200, onde eu recebi um desconto. Então, esse desconto, ele é menos. Aí eu pergunto, quanto foi que eu paguei pelo sapato? O sapato era 200. Se eu recebi um desconto, eu vou pagar menos pelo sapato. Eu vou pagar quanto? Menos R$40, que foi o valor dos 20%. 200 menos 40, o sapato para mim, que vou pagar à vista, eu vou pagar R$160. Ok? Agora eu vou inverter o problema. Olha só. Eu comprei o sapato, mas eu coloquei no cartão. Aí a moça do caixa me informou que ela me cobraria juros em cima do valor do sapato. Ela me daria um valor, vou mudar aqui para a gente poder fazer uma outra continha e vocês ficarem entendendo. Ela me disse que se eu pagar no cartão, eu vou ter uns juros, ó, então juros é a mais. Ela agora iria colocar 10% de juros. Aí primeiro eu tenho que saber o que corresponde. 10% do valor do meu sapato. Qual é a continha? 10% de 200. Lembrando que é juros. Ela vai me cobrar a mais. E quanto é esse a mais que eu vou ter que pagar à loja porque eu não paguei com dinheiro? Então, bora aqui. 1 vezes 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que dividido por 100. Eu posso eliminar ou também eu posso deslocar a vírgula. Quantas casas? 1, 2. 1, 2. Ok?
Ficou quanto? Ela vai me cobrar de juros R$ 20 a mais. Então, o sapato, que era 200, e ela vai me cobrar juros, que é a mais, R$ 20. Meu sapato vai custar quanto? R$ 220. Observem, desconto a menos, juros a mais, prejuízo também a menos. Vou contar um outro probleminha. Vou aqui, vamos para o sapato ainda para ficar bem legal. Eu comprei um sapato. Quando eu cheguei em casa, eu não gostei dele muito. E aí eu tive que vender para minha irmã. Vamos dar um exemplo. E aí, como o sapato saiu da loja, ninguém paga o valor da loja. E aí eu vou ter que ter um prejuízo. Eu vou ter que cobrar o valor a menos. Porque eu não posso cobrar do mesmo valor. Digamos que eu usei uns 3 dias o sapato, umas 3 vezes. Então, a pessoa que vai comprar na minha mão não vai comprar no mesmo valor, porque o sapato já foi usado. Então, eu vou ter que ter um prejuízo de 30%. Prejuízo é a menos. Então, o sapato era R$ 200. Então, eu tive um prejuízo, eu vou ter que perder. Menos. Quanto? 30%. Aí eu venho aqui para o cálculo, ó. Olha a minha representação, a minha fala, como fica fácil representar. 30% de 200. 3 vezes 2, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que dividido por 100 elimina as casas. Ou desloca a vírgula, 1, 2. Então, eu vou ter um prejuízo de R$ 60. Quanto é que vai custar meu sapato para minha irmã, que ela vai me pagar? Vai ser R$ 200 menos o prejuízo, ó, de 60. Qual é o valor do sapato com esse prejuízo? 0, 0, 0, vírgula embaixo de vírgula. 10, 1. 10 menos 6, 4. 1. Eu vou ter que cobrar o sapato com prejuízo a R$ 140. Eu fiquei no prejuízo, né? De quanto? De R$ 60, porque eu tive que cobrar, eu tive que diminuir, correto? Então, se liga aí nesse movimento de desconto, juros, que é no final da conta. Tudo ok? Vamos lá para a nossa atividade de matemática que eu vou estar postando para vocês. Sucesso! Se liga nos 2 vídeos, no meu e da Proângela, para ver qual é que você acha que é melhor para você, ok?